Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença. Ô, Senhor, muito obrigada, meu Pai. Irmãs, Jesus é tudo que nós precisamos, irmãs. Que você possa sentir a presença de Deus. Que nesse momento o Senhor possa renovar suas forças, trazer esperança ao teu coração, que você possa ser achada pelo Senhor nesta madrugada. O Senhor está aqui. A palavra de Deus diz: onde estiver dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente e Ele está aqui no nosso meio. Rasga o seu coração, apresente aos pés do Senhor todos os seus pedidos, porque Ele está aqui no meio de nós. Aleluia. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos, que nós possamos declarar como Davi declarou: Pai, nós podemos perder tudo, mas não retires de nós o teu Espírito Santo. Pai, quantas coisas, Deus querido, tem acontecido, meu Pai, tem afligido a nossa alma. Senhor, nós sentimos uma opressão muito grande, meu Pai. Quantas mulheres estão paralisadas, quantas pessoas têm sentido na alma, Pai, uma aflição tamanha, meu Pai, mas eu creio que o Senhor nos chamou, nos escolheu para este tempo. Serão 21 dias, aonde nós vamos clamar, como a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, eu creio que por esse tempo, meu Pai, as tuas filhas serão sonhos, revelações. O Senhor falará com cada uma de nós durante o dia, Pai, nos afazeres, no trabalho, Pai, em todo o tempo, teu Espírito Santo vai nos conduzir, Senhor. Pai, eu te peço nesta madrugada, visita cada vaso aqui, Pai, porque eu creio, Senhor, aqui tem mulheres, Deus querido, mulheres de Deus, mulheres que têm ouvido o teu Espírito Santo, porque não ia deixar, Senhor, a cama, o sono, para poder estar aqui em vão, não, Senhor. Nós não estamos brincando, nós cremos na oração do justo, nós cremos que a oração muda decreto, a oração muda história, a oração move o teu coração, e nós estamos aqui rasgando diante de ti, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas das vezes, Senhor, Deus querido, às vezes a gente acha, Senhor, que não vai acontecer. Nos perdoa, Senhor. Pai, aviva, Senhor, aviva dentro de nós uma fé genuína, que nós possamos, Pai, por este tempo, Deus querido, nos alegrar no Senhor. Tira toda dor, toda preocupação, tudo que não provém do Senhor, toda tristeza, Senhor, do coração das tuas filhas, meu Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor cumprirá a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre cada uma de nós. Eu creio, Pai, que aonde o Senhor está, Senhor, cadeias estão sendo quebradas. Pai, eu creio que o Senhor mudará a história, Senhor, por este tempo, Senhor. Eu profetizo que a partir de hoje, a vida das minhas irmãs nunca mais será a mesma. Eu profetizo bênçãos, eu profetizo um tempo profético sobre a vida de cada uma de nós. Eu profetizo que neste tempo o Senhor liberará neste lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, uma unção dobrada, recalcada, sacudida, transbordante, meu Pai. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos crer, Senhor. É necessário, Pai, como a tua palavra diz, é necessário que aquele que aproxima do Senhor creia que o Senhor existe, pois o Senhor é galardeador daqueles que te buscam. E eu creio, meu Pai, que o Senhor tem para este tempo, para liberar sobre cada uma de nós, Senhor, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem, é que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, meu Pai. E nós cremos, Senhor, que nós possamos ser mulheres prudentes, mulheres sábias, mulheres cheias de temor ao Senhor, mulheres que têm pressa, Pai, como Abigail, tem pressa, meu Pai, para se levantar como mães, como esposas, como servas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser pontes, não paredes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser pacificadoras, mulheres generosas, que nós possamos ser elogiadas pelos nossos esposos, pelos nossos filhos. Nos dá, Senhor, discernimento, discrição, Pai, como esta mulher de Deus, Senhor, Pai, nos deixou na tua palavra e nos enche, Senhor, com teu amor, com a tua graça por este tempo, Senhor. Nós buscamos a tua paz, nós buscamos a
tua paz, meu Pai, a paz que excede todo entendimento que este mundo não pode nos dar. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos porque cremos, meu Pai, nós cremos que o Senhor tem para cada uma de nós, meu Pai, está ainda no início. Eu creio, Senhor, que o Senhor trará a existência, aquilo que não existe no coração de cada uma que aqui está, Senhor, e o Senhor surpreenderá as tuas filhas. Eu entrego, Senhor, cada família aqui representada, eu entrego os filhos das tuas filhas, eu entrego os esposos, eu entrego a vida, Pai, emocional, a vida sentimental, eu entrego, Senhor, a vida das tuas filhas, meu Pai, financeira nas tuas mãos, eu entrego, Deus querido, Deus santo, o corpo de carne, eu entrego, Deus querido, Deus todo-poderoso, a saúde física, que o Senhor possa, Pai, curar por essas madrugadas, que o Senhor venha curar, Pai, toca no último fio de cabelo até as plantas dos pés, vai purificando, vai limpando, Senhor, tudo que não provém do Senhor, nós te clamamos nesta madrugada, meu Pai, manifesta, Deus querido, teu poder e a tua graça no meio de nós, meu Pai, que as tuas servas, cada uma que for usada aqui em oração, o Senhor possa, Pai, receber como um incenso, Senhor, as suas narinas, com um cheiro suave, meu Pai, as suas narinas, Senhor, usa tuas filhas, Pai, nesta madrugada, Pai, cada vaso aqui, meu Pai, em nome do teu filho Jesus, nós clamamos e cremos, meu Pai, no teu manifestar, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu queria convidar a irmã Carmen, se ela puder estar levantando o primeiro clamor, e em seguida, a Marisa. Glória a Deus, Pai. Em continuidade, Senhor, aqui com a oração da tua serva, Pai, em concordância com as minhas irmãs, Pai, nessa madrugada, Senhor. Senhor, que o sono não venha nos vencer, que a canseira não venha nos vencer, mas nós estamos aqui, Senhor, colocando, Senhor, o nosso tempo diante de Ti, essa madrugada diante de Ti, Pai, porque nós queremos o Senhor, porque nós queremos mergulhar em Ti, porque nós queremos estar escondidas em Ti, porque bandeiras, Pai, precisam ser erguidas, em oração, em intercessão, Pai. A bandeira da glorificação já foi colocada, Pai. Mas nesse momento, Senhor, nós rendidas a Ti, com o nosso coração, Pai, nós queremos ser mulheres de coração dobrado diante de Ti. E nós estamos aqui clamando, Senhor, pelos nossos, pela nossa família, pela nossa nação, Pai, que precisa de socorro, Pai. Em nome de Jesus, dobra o coração, Pai, dessa nação diante de Ti, Pai. Senhor, desmancha o coração duro, desmancha, Senhor, modela, Pai, segundo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, as famílias, Pai, dessa nação. Senhor, como a família está desestruturada, Pai, como o inimigo tem se infiltrado, Senhor, pelas beiradas, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Que a base da família, Senhor, venha a ser Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o sumo sacerdote. Senhor, vem governar as nossas casas, mas começa, Senhor, governando, Pai, o marido, governando a mente do marido, governando a mente da esposa, Pai. Que o Senhor venha governar, Senhor, as alianças, que venha haver o terceiro elo, a terceira dobra. Senhor, nenhum casamento, Pai, nenhuma sociedade, Pai, nada, Senhor, prevalece se não tiver a terceira dobra, se Cristo não for o comando. Senhor, não deixa, Senhor, nesses tempos que estamos vivendo, fazemos negócio, fazemos sociedades com o ímpio, com aquele, Senhor, que não glorifica o teu nome. Pai, se houver no meio de nós alguma coisa em oculto, Pai, se houver dentro de nós alguma coisa em oculto, Pai, revela, Senhor, que essas madrugadas, Pai, venham ser, Senhor, um soco, um pontapé no inferno, mas a começar ao nosso derredor, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que tudo aquilo que está escondido em nós,
Tudo aquilo, Senhor, que te ofende e a gente não sabe. Tudo aquilo que te desagrada e a gente não percebe. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, retira de nós aquilo que não é teu, que está em nós. Porque na verdade, Senhor, tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que te ofende, tudo aquilo que praticamos, Pai, mesmo sem saber, mesmo inocentemente, Senhor, a verdade é, Senhor, que nós estamos desprotegidas. Nós só podemos ficar protegidas se estivermos debaixo, Senhor, da obediência, da santificação. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós selamos essa oração. Aleluias. Enquanto as irmãs vão entrando, vão orando, vão declarando, nós estamos aqui mesmo com a câmera fechada, mas nós estamos em concordância na autoridade do nome e do sangue de Jesus, Pai, porque é fiel aquele que começou a boa obra em nós e nos nossos e nas pessoas que nós amamos. O Senhor é fiel para completar. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãs, são 21 dias. Cada dia será uma mulher que foi levantada para esse tempo, para trazer a palavra, que você possa preparar o terreno, teu coração, um terreno fértil para receber direções. O Senhor falará conosco profundamente por esse tempo. E eu creio, como fala o Salmo 126, o Senhor encherá os nossos lábios de risos, aleluia, porque grandes coisas, declara nessa madrugada, já profetiza, já declara lá na frente, depois, não é agora, depois dos 21 dias, não, é durante os 21 dias, o Senhor declara, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, declara nessa madrugada, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Marisa. Marisa, pode orar, Marisa? Se a Marisa não puder orar, eu gostaria de chamar a Clau para estar orando. Pode ser, Clau? Amém. Pode ser sim. Pai, em nome de Jesus. Tem algo específico, Ivone? Então, nós estamos orando pelas famílias, pelos filhos, casamentos, pelo Brasil. O Espírito Santo de Deus falar no teu coração, tá bom? Tá bem. Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença. Nós sabemos que o Senhor é aquele que conduz todas as coisas. Nem tudo que planejamos, Senhor, sai conforme a nossa vontade, porque tudo é teu. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, pela oportunidade de estar aqui com as minhas irmãs, ainda que eu imaginava que eu nem conseguiria entrar nessa noite. E é por isso que nós te rendemos graças, te damos louvores. E eu quero te pedir, Senhor, me direciona nesse momento de oração, na qual eu venho pedir que o Senhor fale aquele que é o desejo do clamor do coração do Senhor, porque até mesmo nosso desejo de orar, ele vem do teu Espírito, Pai. Eu quero colocar, antes de tudo, diante do Senhor, as nossas famílias. Quero apresentar a minha casa, o meu marido diante do Senhor. Quero apresentar a Deus a casa de cada uma, o íntimo de cada uma, aquele lugar onde o Senhor vê. Peço ao Senhor, meu Pai, que venha em socorro das famílias dessa nação. Venha no nosso socorro, Pai, porque
as famílias estão sendo atacadas. O propósito do sonho do coração do Senhor está sendo atacado, mas nós sabemos que o Senhor é mais que vencedor. O Senhor já venceu os ataques do maligno. E eu continuo a clamar ao Senhor que esteja conosco, Pai. Que nós possamos usar a nossa fé como aquele escudo que o Senhor é para nós. Que a nossa fé, Pai, não venha trazer, não venha ser desanimada, não venha trazer desânimo sobre nós, mas ao contrário, que unidas nós consigamos, Pai, vencer aquilo que muitas vezes tem nos impedido de ajoelhar, de orar, de clamar, de pedir, de lembrar que como aquela mulher que chegava diante daquele juiz iníquo e insistiu com ele e ela conseguiu a petição dela, nós devemos também ser persistentes, Pai, porque muitas vezes o desânimo toma conta de nós. As adversidades são tantas que nós quase paramos. Mas a nossa força, como eu disse no início, ela não é nossa, ela é do Teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, Pai, eu concordo em oração com as minhas irmãs, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelos nossos sonhos de casamento. Pai, por tudo aquilo que envolve família. Senhor, estamos vendo um mundo conturbado, um mundo que parece estar de cabeça para baixo, mas nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo isso está escrito na Tua palavra. Então eu peço que venha se cumprir a Tua palavra, Senhor. Mas que a Tua palavra não venha se cumprir sem a proteção do Senhor sobre nós. E é por isso que nós clamamos, nós pedimos, nós adoramos ao Deus único, eterno, aquele que já nos salvou através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Paizinho, em nome de Jesus, fortalece os pés de cada irmã aqui. Pai, calça os pés delas as sandálias do Evangelho da Paz. Pai, que elas não deixem de embraçar o escudo da fé, ainda que esse escudo seja pesado, Pai. Que o Senhor, Deus, faça com que elas se lembrem, é esse escudo que vai proteger as famílias, vai protegê-las, Deus, de tudo aquilo que elas têm visto como ataque. Ó Deus, os dardos inflamados do maligno, ele não pode sobre nós, porque o Senhor é conosco. Nós estamos embaixo das asas do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Então eu clamo ao Senhor mais uma vez nessa noite, seja sobre nós, sobre as nossas famílias, que nós possamos sonhar os sonhos do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Cláudio, eu te abençoe grandemente. Irmãs, já está quase na hora da palavra. Eu tinha convidado uma irmã para estar ministrando, mas algo aconteceu. O celular dela hoje só está com um Vzinho, não consegui falar, mas aprove o Senhor preparar um outro vaso, né? Que eu amo a vida da missionária Gilmara, ela acabou de entrar aqui na sala, e o tema a qual o Senhor colocou no meu coração pela madrugada, qual eu pedi, Pai, qual será o propósito que vamos buscar a tua face? Deus me deu em Atos 16, 31, mas eu quero aqui ler com as irmãs, que é o 25 e 26, porque eu creio que o Senhor fará por esse tempo. E a palavra diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. É o que nós começamos aqui no início da live, adorando o nome do Senhor, e agora nós estamos orando. E os outros presos os escutavam. Eu creio, em nome de Jesus, que a nossa casa, tamanha glória, está sendo impactada pelas orações e pelos louvores. Os nossos
porém estão dormindo, os outros estão até acordados. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já está movendo, porque no versículo 26 diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu creio que o Senhor está manifestando. Eu creio, e como fala aqui o versículo 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz e disse: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E ali ele perguntou, e a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Que por esse tempo você venha manifestar a tua fé, crê que o Senhor fará, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai cumprir no momento certo, que eu e você possamos passar por esse processo, que às vezes é dolorido, difícil, doído, mas nós vamos chegar no propósito a qual cada uma de nós, o Senhor, ele já prometeu desde o ventre da nossa mãe. Eu queria já passar a oportunidade para a missionária Gilmara. Eu quero orar pela tua vida, mulher. Eu creio que o Espírito Santo falará fortemente aos nossos corações. Pai, eu entrego, Pai, diante do Senhor, os teus pés, Pai, a missionária Gilmara, Senhor, porque eu creio, Senhor, o Senhor preparou este vaso, a tua filha, para falar conosco nessa madrugada, Senhor. O homem pode fazer planos, Senhor, mas a resposta vem da boca do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor tem um maná fresco, Pai, para falar conosco, para derramar sobre as nossas vidas, e nós estamos aqui sedentas. A nossa alma está sedenta da tua palavra, sedenta de ti, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor. Fala conosco, usa a tua serva, meu Pai, como canal de bênção para nós nesta madrugada, que nós venhamos sair daqui, Senhor, regozijando no Senhor, crendo, Pai. Traga resposta aos corações das tuas servas nesta madrugada, e o seu nome seja hoje e para sempre glorificado. Amém, amém, amém. Missionária, com a oportunidade, meu amor. Amém, a paz do Senhor a toda a igreja. As irmãs estão me ouvindo bem? Amém? Sim. Amém, glória a Deus. Porque esse celular aqui está só quebrando um galinho, missionária Ivone. Se der algum problema aqui no áudio, me avise, tá? Tá com misericórdia de Deus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Não está vindo aqui para mim o retorno, mas se as irmãs tiver problema, não estiver me ouvindo, dá um sinal para mim, tá? Amém? Deus ministrou ao meu coração aqui uma palavra até muito conhecida, que até eu já ministrei ela recentemente, mas veio de encontro a essa passagem. Amém? Quero aqui convidar a igreja que abra, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, o verso 23. Amém? 1 Samuel, capítulo 25, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. 24. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Amém? Todos estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus, vindo de encontro a esse tema que Deus ministrou ao coração da missionária Ivone, acerca de Atos 16, 31, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando nós olhamos para essa passagem, para este contexto, nós vamos entender que a ira de Deus, através da ira de Davi, estava voltado para a casa de Nabal, para a casa de Abigail, esposa de Nabal. Quando eu olho para a dedicação, para a rapidez, para o temor e a pressa em correr, em livrar a tua casa para a vida de Abigail, eu vejo aqui e trago quase que a coerência da mesma lição de Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas vai fazer a vontade do Senhor a expulsar o demônio daquela jovem que estava tendo um espírito de adivinhação,
e eles são açoitados em praças públicas e são levados à prisão, e é necessário que eles passem pelo cárcere e pelos açoites para que vidas venham ser libertas. Nós olhamos aqui este contexto e vemos que Abigail, de certa forma, ela estava na sua casa. A palavra do Senhor vai dizer que ela não viu os jovens indo até a sua casa pedir os mantimentos a Nabal, porque a palavra de todo o contexto trata-se de Davi precisar de mantimentos no período da sua fuga. Fuga essa que era no período em que Saul estava contra Davi. Davi estava fugindo por causa da inveja, dos ciúmes de Saul, e porque Deus havia ungido Davi a rei. A Bíblia vai dizer no capítulo 16 de 1 Samuel que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, e ungiu a Davi a rei, o escolhido de Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante o Espírito de Deus se apoderou de Davi, através da unção, através do óleo derramado no chifre de carneiro sobre a vida de Davi. Quando Davi é ungido a rei, então Davi ele está de posse da unção, da autoridade do Senhor. Davi, então, num certo lugar, num certo momento, vai até a congregação, vai até o arraial dos israelitas para levar ali mantimentos, para levar marmitas para os seus irmãos. O Senhor vai trazer notoriedade à vida de Davi naquele momento. Havia ali um gigante filisteu por nome de Golias, que ninguém queria estar com ele, ninguém gostaria de guerrear com ele, o próprio Saul estava temendo. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega ali, Davi ele se coloca à disposição, porque ele estava de posse do Espírito de Deus. Aleluia. E quando ele chega ali, o próprio Saul tenta oferecer a sua armadura, mas a sua armadura ela é menor para Davi, é menor de estatura do que Saul. A armadura não serve. Aquilo que Deus deu para você e para mim é exclusivo. Eu não vou te emprestar, você não vai tomar emprestado. É algo de busca, é algo de entrega, é algo de aliança da parte do Senhor, é algo de decreto, é algo de escolha dos céus. E nós podemos entender que Davi se colocou à disposição do Senhor e foi guerrear com o gigante filisteu. E ele dizia para o gigante filisteu: tu vem a mim com armas, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento, o cântico das israelitas, o cântico de todo Israel que outrora estava perecendo nas mãos de Saul, pelo governo de Saul, pela desobediência de Saul, todo Israel estava perecendo, estavam perdendo guerras, estavam perdendo vidas. E naquele momento o cântico das mulheres mudaram. Saul derrotou seus milhares, porém Davi derrotou os seus 10 milhares. Deus trouxe notoriedade à vida de Davi. Davi precisou fugir porquanto o Senhor o escolheu. Aleluia. Mas mesmo fugindo, aleluia, ele estava debaixo da mão do Senhor, debaixo da segurança do Senhor, debaixo de uma promessa, debaixo de um governo, debaixo de uma autoridade para governar. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que Davi, mesmo fugindo, mesmo causando inveja e ciúmes da parte de Saul, quando a Bíblia vai dizer que Saul, o Senhor se retira da presença, a presença de Deus se retira de Saul. E o Senhor traz da parte dele mesmo um espírito maligno com autorização dele para atormentar a Saul. E Deus vai usar também Davi com notoriedade para tocar a harpa, para acalmar e para expulsar por algum momento aquele demônio da vida de Saul. Quando começa a perseguição no contexto a qual nós lemos, Saul precisa dos mantimentos da casa de Nabal. Davi, precisa dos mantimentos da casa de Nabal. Davi estava sepultando o profeta Samuel, estava celebrando a morte do seu profeta amado, mas ele estava próximo à propriedade de Nabal, um lugar por nome de Carmelo, próximo ao deserto de Parã. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer que este homem era próspero, este homem possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas. Este homem estava ali próximo do lugar onde celebraram a morte, a despedida, celebraram o sepultamento, a despedida de Samuel. E Davi se lembra que Davi, por onde ele passou, ele começou a governar homens. Davi começou a colocar homens, aleluia, que estavam ali ociosos, outrora talvez de mau caráter, outrora talvez desordeiros, mas Davi começou a discipular estes homens. Davi começou a disciplinar estes homens, e estes homens começaram a ser governados por Davi. E Davi, então, usava estes homens e se colocava à disposição do reino, a cuidar
de trabalhar naquele momento. Deus está falando conosco, mesmo em fuga, mesmo fugindo, mesmo precisando nos cuidar e nos guardar, repreender as retaliações, fechar brechas, e sabendo que estamos trabalhando na seara do Senhor, estamos aguardando o Senhor voltar para nos buscar, mas estamos também diante de retaliações. Só que o Senhor quer que nós venhamos a viver em fuga com vigilância, a viver em fuga com oração, a viver em fuga no fechar de brechas, viver em santificação, porém a trabalhar para o Senhor, mesmo em fuga, não baixar a guarda, mesmo em fuga, não deixar de buscar o armamento do Senhor. E Davi estava trabalhando, Davi não estava ocioso, Davi estava discipulando, Davi estava apacentando. Estes homens era como se fosse o rebanho do Senhor nas mãos de Davi. Estes homens se colocavam à disposição do reino, estes homens trabalhavam, e a Bíblia vai dizer que Nabal foi um dos privilegiados, porque a tosquia era um momento de lugar comunitário para todos aqueles que tinham rebanhos. E a Bíblia vai dizer que Davi se lembra que os seus homens, e ele também guardou um dos rebanhos de um daqueles proprietários por nome de Nabal. Então Nabal poderia ajudar a Davi quando Davi precisava dos mantimentos para se manter em fuga. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Davi lembra-se, manda os seus jovens ir atrás da casa de Nabal para pedir mantimentos. Nabal, ele não somente recusa, quanto ele afronta. Ele diz assim: quem é estes fugitivos que fogem da presença do seu Senhor? Há muitos fugitivos que fogem da presença do seu Senhor, porque eu daria todos os meus mantimentos, porque eu daria aqui todas as minhas redes, as minhas águas, para dar para quem eu não conheço, para quem está fugindo diante da face do seu Senhor. É uma afronta, uma grande diferença, igreja amada, nós ouvimos um não de forma educada, quando nós ouvimos uma afronta. E Davi, então, prepara a espada e já organiza 400 homens para ir matar a Nabal e a sua família e tudo quanto pertencia às mãos de Nabal. Só que um dos servos de Nabal vai falar para sua senhora que isso aconteceu, que este homem afrontou o rei de Israel, que este homem afrontou aquele que estava prestes a sentar no trono, prestes a reinar. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que eles alertam a Abigail. Abigail, no primeiro momento, no verso 18, na parte A vai dizer, então Abigail se apressou. Deus está falando conosco nesta manhã, aleluia, nesta noite, aleluia. O se apressar nesta noite é se colocar à disposição de Deus para salvar almas, para ganhar vidas, para dar livramento, trazendo aqui de forma a fazer junções desses textos. Ela precisou se colocar num cativeiro, num risco de morte, num risco de chegar ali até o lugar onde estavam os homens acampados, os homens de Davi, que já estavam com a espada cingidas. Ela se colocou ao risco de morte. Ela fez como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, que desceu à terra de comum acordo com o Pai para morrer em nosso lugar. Ela foi, aleluia, a se colocar na brecha, a confessar o erro do seu esposo, a confessar o erro da sua casa, a dizer que o Senhor salvaria aquela casa, a dizer e afirmar com a sua conduta que o Senhor já tinha vitória para dar àquela família. Ela não temeu, aleluia. Ela fez com que o cântico da boca de Davi fosse diferente. Ela fez com que o cântico da boca de Davi, que outrora estava afirmando: eu vou até a casa de Nabal e não vai sobrar nenhum menino da casa de Nabal. E naquele momento ainda, Davi estava a enfrentar uma mulher que estava se colocando à brecha para guardar a sua casa, para guardar os teus. Aleluia! Nós podemos entender que Davi, quando foi ungido a rei, estava no campo apacentando o rebanho de ovelhas, rebanho de animais, mas quando Abigail se coloca à brecha, ela está também apacentando um rebanho humanos, um rebanho de ovelhas que pertencia ao Senhor e que o Senhor certamente se agradava deles, não propriamente de Nabal, mas dos demais sim. Abigail se coloca à disposição e vai até o lugar onde Davi está, e ela começa a dizer, igreja amada: ah, meu Senhor,
Ah, meu Senhor, perdoa a transgressão do meu marido. Eu não estava lá quando ele chegou, quando vocês chegaram, quando seus jovens chegaram. Perdoe a transgressão da minha casa, perdoe a transgressão do meu marido. Não tenha ele, aleluia, como se fosse tão importante ao Senhor sujar as tuas mãos com o sangue derramado da vida dele, porque o Senhor Deus é que vai tratar com ele, porque o Senhor Deus tem guerreado as suas guerras, meu rei Davi, meu Senhor, o Senhor nosso Deus tem guerreado as tuas guerras. Então não queira se sujar, não queira trazer para o teu ministério, para o teu governo, para o teu reinado, o sangue deste homem, que tal é como o seu nome, ele é louco, homem de Belial, aleluia. O cântico mudou. Davi estava afirmando: eu vou tratar, eu vou matar, vai correr sangue naquela casa, não vai sobrar um menino. Mas eu quero dizer que nesta noite, você estando aqui nessa live, estando aqui nessa transmissão, o Senhor está agindo de benevolência e de misericórdia para com a tua casa, porque a nossa atitude, igreja amada, em nos apressar em fazer a vontade do Senhor, a nossa atitude nos faz ser cobertura espiritual para a nossa casa, a nossa atitude nos faz buscar, acessar, ativar, aleluia, a obediência que Deus coloca em mim e em você e requer de nós, nos faz acessar os céus, nos faz entender que o Senhor ouvirá a nossa oração, mesmo que em uma casa, um que não queira servir ao Senhor. A promessa é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai dar livramento, e o Senhor vai dar vitória, porque esta mulher conseguiu, aleluia, aquebrantar o coração de Davi, propriamente pelo temor a Deus, porque foi Deus que a impulsionou, foi Deus que a motivou, foi Deus que a quebrantou o seu coração de tal maneira que a fez se apressar. Ela não foi, igreja amada, e nenhum policial, ela não foi em nenhuma delegacia, ela não foi em nenhum poder bélico, ela não levou nenhum tipo de arma, ela levou simplesmente a autoridade dos céus, ao temor de Deus que era com ela, a humildade de Deus que era com ela, a reconhecer que ela precisava ir no campo de batalha, guerrear sozinha, mediante a autoridade do Senhor, e clamar a misericórdia de Deus pela sua casa, pelos seus servos, pelos seus funcionários, porque naquele momento ela estava apacentando este rebanho. Os seus servos eram rebanho humanos, eram ovelhas que o Senhor se agradava. Era necessário alguém se colocar na brecha para clamar a misericórdia, para que o Senhor não permitisse a morte chegar. A obediência, a atitude de se apressar, a atitude de clamar, faz com que haja livramento para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes nós nos encontramos num cenário de que talvez ninguém da nossa casa quer servir ao Senhor, somente a gente. Talvez a gente se encontre num cenário de que os da nossa casa ainda não se curvaram para o Senhor, nem todos se curvaram, mas o fato é que a sua atitude faz diferença, a sua atitude tem importância para o reino dos céus, a sua obediência tem importância para o Senhor vai ouvir, o Senhor te colocará como cobertura espiritual, como governo, e o Senhor vai ouvir a tua oração para dar livramento, para salvar, aleluia, glória a Deus, aleluia. De certa forma, Abigail se sacrificou como Jesus Cristo. De certa forma, ela se colocou entre a espada de Davi. De certa forma, ela foi correndo para o campo de batalha sem armadura nenhuma, somente com a presença do Senhor Deus na sua vida, com a autoridade de Deus na sua vida, a dizer: eu vim me humilhar, meu Senhor, ouça o clamor da tua serva, perdoe a minha casa. Ela orou como se ela falou, como se fosse aquela oração de Neemias, que Neemias dizia para o Senhor: Senhor, perdoa a transgressão da minha casa, porque nós pecamos contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. É um reconhecimento, é um declarar da nossa boca, a reconhecer que somos dependentes do Senhor, a reconhecer que Ele vai dar livramento, que Ele vai perdoar as falhas e que Ele vai também escrever o nome daquelas vidas que se encontram em pecado no livro da vida e através da nossa intercessão, do nosso clamor, a salvar até livramento de morte. Então, nesta noite eu declaro para você e para mim, a morte não vai chegar até a tua casa, o cativeiro de condenação
não, ele foi anulado, ele já foi destituído. A Bíblia diz que todos pecaram outrora e destituídos nós estávamos da glória do Senhor, mas o céu foi aberto mediante o véu do templo que se rasgou de alto a baixo na crucificação de Jesus. E neste momento, Abigail foi para clamar a misericórdia de Deus, aleluia, a mencionar que ela reconhecia que Davi, ele era escolhido, reconhecia Davi como seu Senhor, reconhecia Davi como ungido de Deus e reconhecia que através do nome de Deus ela alcançaria misericórdia, através de dizer: perdoa a minha casa, perdoa o meu marido, não queira tratar com ele, deixa Deus tratar com ele. Era Deus purinho falando na boca dela. Ela teve uma atitude, uma coerência, um temor, uma autoridade. E apressou-se para que a sua história fosse mudada. E apressou-se para que o cântico fosse mudado. Apressou-se para que a afirmação fosse mudada. Outrora não sobraria nenhum deles. Outrora não sobraria nem ela. Mas o cântico mudou. Aleluia, aleluia. No Salmo 126 vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e ainda está fazendo. Basta determinar, basta clamar, basta agir com atitude de apressar-se aos pés do Senhor, não apressar-se ao homem, não apressar-se à autoridade da terra, mas aos pés do Senhor. Aleluia! Paulo e Silas, quando viu que o carcereiro estava tentando dar cabo à sua própria vida, porque houve aquele terremoto e os alicerces se moveram e as portas se abriram. Ele quis se suicidar porque achou que já não convinha ser digno de vida, porque iria entristecer o seu governo, a sua nação, porque por conta de um erro dele, talvez ele pensou, ele iria se matar, porque os presos iriam escapar. Entenda que Jesus, ele precisou passar por um momento de ser aprisionado. Jesus precisou passar por um momento de ser açoitado, entregue na mão dos malfeitores. Entenda que Abigail precisou se colocar à brecha de estar ali aprisionada a um risco de morte, aprisionada a ir de encontro a Davi, mesmo correndo risco de morte. Ela não teve o tempo de Radassa. Radassa teve o tempo de conclamar a todo Israel para jejuar, a todos os judeus para jejuar por ela. 3 dias e 3 noites para que o rei Assuero não matasse também a Radassa. Aqui não foi possível. Ela foi correndo, ela se apressou de comum acordo com a vontade divina, como Jesus, de comum acordo com o Pai. Eu entendo que Paulo e Silas, então, precisou passar por um momento de ser aprisionado, de ser açoitado para libertar vidas. Aleluia! Glória a Deus, para libertar vidas. Talvez você hoje se encontra, talvez pensando que você se encontra num cativeiro de um sofrimento, num cativeiro de uma retaliação, num cativeiro de dor, porque os seus olhos espirituais estão abertos e nem todos da tua casa já servem o Senhor, mas o fato é que estes seus olhos abertos, este seu sofrimento que te faz entender que é um sofrimento porque você conhece a verdade e eles ainda estão nas mãos do inimigo e você já sabe qual é o caminho, mas você sabe que se eles não obedecerem, o caminho não será tão tranquilo, o caminho será de sofrimento e de dor até vir a fazer a vontade do Pai. Mas entenda que este cativeiro de sofrimento e de dor que você está passando hoje, essa momentânea dor que você está passando hoje, o Senhor mudará o cântico, o Senhor colocará riso nos seus lábios, o Senhor vai mudar o cântico, como Davi foi exaltado na boca de toda a congregação israelita. Davi derrotou os seus 10 milhares. Assim seremos nós, eu e você, a vida, a libertação, a salvação para nossa casa. Aleluia! Entenda que Paulo e Silas, mesmo aprisionado, mesmo declarando ao carcereiro: estamos todos aqui, não te faça mal nenhum. Aleluia! Precisou ser açoitado, precisou ser preso para salvar até mesmo o carcereiro, porque foi o carcereiro que disse: o que preciso fazer para me salvar? Aleluia! Glória a Deus!
E a Bíblia vai dizer que o carcereiro não somente alcançou a salvação e a graça para sua casa, quanto ele curou as feridas dos açoites de Paulo e Silas na sua própria casa, quanto ele levou eles para sua casa e os alimentou e fez a vontade do Senhor. Abigail foi levar mantimentos, Abigail foi levar o que se precisava, mas Abigail foi fazer muito além. Abigail foi ali corrigir aquilo que estava perdido, aquilo que estava quase arruinado. Davi, aleluia, estava determinado a matar, e Abigail foi para consertar, Abigail foi para resgatar a vontade que Davi tinha de morte. Abigail foi ali para dizer, não faça isso, não faça, olhe para o Senhor, o que Ele já tem feito na tua vida nas tuas mãos, olhe para o Senhor que te deu para o governo, ao povo israelita, como ficará diante deles, aleluia. E saiba que Davi, para a glória de Deus, enxergou em Abigail muito mais do que qualificações de uma mulher sábia que edifica a casa, muito mais do que um temor de uma mulher de Deus. Ele enxergou nela qualificações de mulher da realeza, ele enxergou nela qualificações para uma esposa de um rei. E ela disse para ele, quando estiver tudo bem na sua vida, lembre-se de mim. E quando Deus fere Nabal de morte, quando Deus trata com Nabal, porque teve livramento para Abigail e para os servos, mas para Nabal não, Nabal, Deus tratou com Nabal, Deus honrou os jovens que foram ali, foram humilhados, Deus honrou a Davi, aqueles homens, Deus tratou com Nabal, e Abigail foi pedida em casamento por Davi. Davi mandou seus servos irem lá e dizer, meu servo quer tomá-la por esposa, e ela disse, eu irei. Fala para o meu senhor que eu irei. Fala para o meu Senhor que eu irei para servir os servos do meu Senhor, para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Aleluia. Olha a humilhação de Abigail. Abigail, ela agiu como o próprio Senhor Jesus Cristo, que desceu à terra, renunciando à sua glória, renunciando, aniquilando-se a si mesmo, lavou os pés de homens humanos, mesmo ele sendo 100% Deus, ele lavou o pé dos discípulos. Aleluia. Essa humildade, essa destreza, essa excelência, essa dedicação, essa afirmação, esta declaração em atitude, o Senhor quer que você tenha, quer que eu tenha. Sendo assim, então você pode declarar, como está em Atos 16:31, eu e a minha casa, aleluia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, aleluia, glória a Deus. Mas o que acontece? É preciso nós sofrermos também, para que o Senhor venha salvar a nossa casa. É preciso que nós venhamos a buscar a misericórdia de Deus em lágrimas, em jejum, em oração, em dor, em gemidos inexprimíveis para Deus salvar. Aleluia! No momento que Deus liberta aquela jovem com espírito de adivinhação, é momento de Paulo e Silas sofrer açoites, é momento de Paulo e Silas ser aprisionado. Por quê? Porque havia vidas naquele lugar onde precisava ser salva, havia o carcereiro, havia aquela família. Aleluia! Não pense que o seu sofrimento é muito grande. Não pense que o seu sofrimento é maior do que o Senhor naquela cruz do Calvário. Não pense que você está fazendo muito pela obra porque você não está. Na verdade, nós fazemos pouco. Na verdade, o Senhor se agrada do que fazemos, mas nós fazemos pouco. Podemos fazer muito mais. E o fato é que qualquer ventinho para alguns é motivo de pânico. Qualquer tempestadezinha para alguns é motivo de sair até da presença do Senhor, sair até da igreja. Cadê a estrutura? Cadê a estrutura para uma casa alicerçada? Cadê a estrutura para uma casa, aleluia, debaixo de uma cobertura espiritual? Cadê o fechar de brechas? Cadê a santificação? Cadê o jejum e a oração? Cadê a autoridade que Deus constituiu sobre você? Aleluia! É através dos dons, dos frutos do Espírito Santo que Deus vai abrir os teus olhos, como abriu de Paulo, aleluia, que viu que aquela mulher estava possessa de um espírito de adivinhação e que era necessário libertação, mesmo incomodando aqueles comerciantes, mesmo incomodando o lucro dos comerciantes, mesmo levando açoites, mesmo sendo aprisionados. Aleluia, para declarar que a sua casa servirá ao Senhor, para declarar que a vitória é sua, que a vitória é minha. Apressa-te como Abigail, apressa-te como Ló. Quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra e diz para eles, fuja, aleluia, escape por tua casa, por tua família, escape-te por tua vida, escape-te por tua vida. Haverá escape para mim e para você e para nossa casa, mas depende da nossa
da nossa ligação com o Pai, depende da nossa intimidade com o Pai, porque ninguém, aqueles servos foram abrir os olhos de Abigail, que Davi iria tratar com a casa de Nabal, mas eles não mandaram ela ir lá e fazer nada, ela foi porque havia temor, porque havia uma intimidade, porque havia uma aliança com o Senhor, porque havia frutos dos dons do Espírito de Deus naquela mulher, a agir daquela maneira, a apressar e mudar o cântico da tua vida, mudar o cântico da tua casa, e apressar-se para buscar escape, aleluia! Se fosse alguém na carne, ela iria pensar, eu fujo, eu me retrato com Davi, mas não tem problema que os servos que são meros funcionários morram, ou que Nabal morra. Não, ela foi ali dizer para que ele perdoasse o pecado da sua casa, o pecado do seu marido, para que ele tivesse a transgressão no lugar de Nabal, tivesse a transgressão sobre ela. Tenha sobre mim a transgressão do meu marido, como Jesus fez. Tenha sobre mim a transgressão de toda a humanidade. Eu levo sobre mim a transgressão de toda a humanidade. Pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados, ao caminho do Gólgota, pela via dolorosa, carregando uma cruz maior do que a sua estatura, uma cruz que não era dele, era de Barrabás e era nossa, pois ele foi até o fim e foi nos curando, e foi nos sarando, e foi nos libertando, e foi nos encontrando, e foi mudando o cântico da nossa boca, e foi mudando o nosso destino, e foi nos dando vitória. Aleluia! Não pare por causa de um ventinho, não pare por causa de um mero terremoto. O terremoto na cadeia salvou uma família e libertou aqueles que estavam cativos fazendo a obra. Fazer a obra de Deus não é fazer o que você quer. Talvez é este cativeiro que você não entende. Talvez este momento de estar cativo, não fazendo a sua vontade, mas a vontade do Pai, é que o inimigo tem tentado te deter, tem tentado colocar na tua mente que você está sofrendo, que você não deve fazer isso, ficar aprisionado. Você deve estar fazendo a vontade do Senhor. Você deve estar no centro da vontade do Senhor. Você deve estar no aprisco a qual o Senhor te colocou para ganhar as almas, as ovelhas que Ele vai requerer da sua mão, porque Ele vai te levar para ganhar essas ovelhas, as ovelhas que o Senhor vai te levar, como levou, aleluia, aqueles homens de Jericó, para salvar uma vida, para salvar aquela prostituta Raabe. Deus levou 2 espias. Se Deus te levar para salvar uma pessoa, é improvável. Não queira achar que é muito para você, porque a você é dado poder para pisar em serpentes e escorpiões, a você é dado autoridade, mediante brechas fechadas, mediante a vida no altar, mediante a obediência, e para você será um privilégio, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós não somos açoitados, igreja amada, como estes homens foram açoitados naquela época. É claro que lá no Sudão estão morrendo pessoas vivas, sendo enterradas vivas, estão morrendo vivos, ali sendo enterrados vivos, decapitados, estão em sofrimento, morrendo de forma terrível, com atrocidades. Mas não chegou para nós ainda isso. Eu creio até que nós vamos passar por isso, mas não passamos ainda, igreja amada. Agora, jejuar pela sua casa para você é muito. Se colocar com a vida no altar e se santificar e jejuar e clamar a misericórdia e cobrir a sua casa em oração para você é muito. É muito falar com o Senhor, é muito se apressar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, seja minha transgressão da minha casa, seja minha o pecado da minha casa, seja meu, perdoa os meus, Senhor. Aleluia, aleluia. Deus, Ele te chamou para o governo, não é a sua vontade, é a vontade soberana de Deus. Não adianta você talvez ter vontade de viver o que você vivia antes no mundo, porque isso não combina mais com você. Não adianta você pensar assim: eu estava muito mais feliz no mundo, quando eu não tinha que viver sobre regras, mas o Senhor também não te chamou para ser uma religiosa, não. O Senhor te chamou para ser salva, o Senhor te chamou para ser fiel a Ele. É claro que o apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É claro que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós, e aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. É claro que lugares que nós íamos, nós não
vamos mais, a não ser que seja para pregar para alguém. O que fazíamos antes não vamos fazer mais, mas o inimigo nos últimos tempos, ele tem tentado colocar no coração, na mente, um cansaço, um jeito exaustivo na mente dos servos do Senhor, a dizer que está muito, a dizer que está demais, que lá no mundo parece que era tudo mais leve. Não, o Senhor diz para ti nesta noite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia, tomai de mim, porque o meu jugo é leve e suave. Aleluia, ele levou sobre si as suas dores. Aleluia. Se nós parássemos, igreja amada, para fazer tudo da forma que o Senhor quer que nós façamos todos os dias, sem cessar, oração todos os dias, daquela maneira que o Senhor quer que nós oremos, é uma oraçãozinha de 5 minutos, não. Não é uma leitura de Bíblia rápida, não, para dizer eu já fiz meu devocional. É claro, todo mundo trabalha, a vida é corrida, mas nós perdemos tanto tempo com tantas coisas, com tantas distrações, e o Senhor requer apenas que nós venhamos a ser munidos, que nós venhamos a buscar munições celestiais, a ter articulações para guerrear contra o inimigo. Então, por que reclamar? Por que querer parar? Por que se deter? Por que não se apressa como Abigail a fazer o certo? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Foi essa palavra, missionária Ivone, que Deus trouxe ao meu coração. O tempo já se foi. Eu creio que Deus falou com todos nós. Eu creio que vidas era necessário ouvir esta palavra, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Aleluia! E que o Senhor venha nos fazer tomar posse mesmo de tudo que Ele tem. Se nós obedecermos, se nós fazermos tudo conforme o Senhor manda, tudo será mais fácil. A munição virá, aleluia. O poder bélico da parte dos céus virá para nós. E nós seguiremos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, seguiremos marchando, a saber que o exército celestial vai guerrear por nós como tem sido. O que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo já tinha nos tragado vivos. Mas Deus, Ele tem uma grande obra para você e para mim. Amém? Deus abençoe, missionária Ivone. Foi essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. Amém? Muito obrigada, minhas amadas. Missionária Gilmara, mulher de Deus, que palavra! Se você tivesse entrado no início da live, olha, irmãs, vocês que estão aqui desde o início, vocês ouviram tudo que foi falado. A missionária entrou faltando 5 para 00:30. Se o Senhor não estiver neste negócio, não estiver aqui, meu Deus, tudo que ela falou foi confirmado, porque Deus já tinha colocado no meu coração. Eu falei sobre Abigail, missionária. Eu falei sobre o Salmo 126, e o Senhor confirmou na tua boca. E eu sinto no meu espírito, que tragédias, aleluia, eu sinto o Senhor aqui neste lugar, que tragédias foram evitadas a partir de hoje. Você, como Abigail, mulher de Deus, que entrou por este tempo aqui, serão 21 dias aos pés do Senhor. Tragédias estão sendo evitadas por este tempo para a tua vida. Se coloca na brecha, se apressa como Abigail. E eu quero saber quem vai se comprometer para que isso venha acontecer. Se um homem ouvir uma mulher, imagino Deus, o Todo-Poderoso Deus, o que vai nos ouvir por este tempo, que Ele vai agir na nossa vida. Eu creio e profetizo. Qual sentença foi declarada sobre a sua vida por este tempo? É divórcio? É filho nas drogas? É filho afastado dos caminhos do Senhor? É desemprego? É perseguição? Qual foi a sentença? Mas que você possa fazer como Abigail, ser uma mulher sábia, prudente, cheia de temor de Deus, temor em buscar o Senhor, prudência em apaziguar, sabedoria ao falar e pressa para salvar, e humildade, como a missionária disse, ser humilde para alcançar. Amém? Que você, que eu possamos tomar posse dessa palavra. Eu creio no meu espírito que tragédias estão sendo evitadas na nossa família, porque nós decidimos buscar a face do Senhor. E eu creio,
Por mais que perseguição aconteça, como aconteceu com Paulo e Silas, porque eles se posicionaram, pode acontecer com você, comigo, com a sua vida, mas o Senhor, através de todo o processo que nós estamos passando, eu creio que nós vamos ser usadas, que vidas serão salvas pelo poder que há na palavra de Deus, pelo poder que Deus opera através das nossas vidas. Missionária Gilmara, que Deus possa te abençoar cada vez mais, te usar como um vaso precioso na mão do Senhor, como a senhora foi usada hoje. Eu louvo, engrandeço o nome do Senhor. Que cada uma de nós que estamos aqui, como Davi disse para Abigail, que você volte em paz. Volte em paz para sua casa, para sua cama, que nós possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor, que a paz venha reinar no teu coração, que você venha ser, sabe, ser tomada pela glória o tempo todo. Eu creio que grandes coisas nós vamos viver por este tempo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que nós possamos declarar que nós somos, que nós podemos, que nós temos o que a Bíblia diz que nós podemos, que nós temos e que nós somos. Eu quero declarar também o shalom de Deus, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar na tua casa, na tua vida, mulher de Deus. Deus abençoe grandemente Andressa, Carla, Cristiane, Claudisleia, Denise, Elisângela Araújo, Elisângela Nogueira, Eriane, Fabiana. Deus abençoe Yolanda, Iraína, Jaciara, Kátia, Lu Costa, Lu Souza, Maria Johanna, que é a Patrícia, Marisa, Mirley, minha irmãzinha Carmen, Sheila, Solvane, Sônia Maria, Deus te abençoe, Thaís, a pastora Verônica, Zandali, Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus, que você possa ter um sono reparador, cheio da presença do Senhor, amém? Que todas possam abrir o microfone, operando Deus. Quem fez De Deus, Glória a Deus. podemos todas as coisas, Ele que nos fala a vitória nossa, pelo sangue de Jesus. até amanhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A live foi gravada, viu? Quem quiser ouvir depois, foi muito bom. Deus abençoe a todos. Amém. Uma hora.